O tema seguinte é a evolução de Lamarck, a advocacia de Souza, porque esse rapaz está advogando um novo poder, o poder de suprimir o diálogo, o debate, então, e as exigências dos outros. Então, a referência é o mesmo livro da Record, e na página 65 diz assim: o também francês Lamarck desenvolveu uma teoria que explicaria a evolução das espécies baseada na herança de caracteres adquiridos ao longo da vida. Sabemos hoje que tal postulado é errôneo. No meu modo de entender, absolutamente, não é nada errôneo. Foi mal posto e mal interpretado, porque o exemplo que dão, proposto pelo próprio Lamarck, é a respeito da girafa, que ao esticar o pescoço adquiriria um caractere que passaria aos descendentes. E aí o descendente com o pescoço maior esticaria o pescoço novamente e alcançaria folhas mais altas e passaria o caractere e assim por diante, até chegar às girafas atuais, que tem 3 a 4 metros de altura. O pé direito de um apartamento é 2,7 metros, teria quase 2 pés direitos, o equivalente à altura de dois andares. Então, as girafas, os caracteres passam através dos gametas, o óvulo e o espermatozoide. Por sinal, eu vi que os espermatozoides duram pouco tempo, eles são fabricados diariamente, ao passo que as mulheres nascem com 400 óvulos. Isso serve para a vida inteira, desde a primeira menstruação até o fim delas na menopausa. Então, digamos, dos 15 até os 50, ou dos 10 aos 50, vão dos 15 aos 45, 30 anos, ou dos 10 aos 50, 40 anos, é um por mês. 400 dividido por 12 dá 30 anos. 400 ovos dividido por 12 meses dá pouco mais do que 30 anos. Então, a menopausa se encerra na fase mesmo em que deveria se encerrar, ou seja, não tem mais óvulos para gastar no processo de procriação. E como os óvulos ficam esses 30 ou 40 anos com as mulheres, a chance maior é de as mutações ocorrerem através das mulheres, e não através dos homens, porque os espermatozoides são constantemente fabricados e despejados no ambiente. Então é menos provável que raios cósmicos e radiação vinda da Terra e produtos químicos incidentes sobre os gametas possam atingir os homens do que as mulheres. A relação deveria ser calculada, mas deve ser de centenas para 1, porque imagina 400 meses para um dia, dá 1.200, 12.000 para 1. É a chance de aparecerem nas mulheres e não nos homens. Bom, eu não sou biólogo, os biólogos é que tem que calcular isso. Então, a advocacia do Souza bate repete isso que todo mundo vem repetindo há 150 anos, que Lamarck errou e, portanto, não pode haver herança de caracteres. Pode, duplamente, duas vezes. A primeira vez é porque a girafa, a pré-girafa, a criatura que deu origem às girafas,
evidentemente o pescoço dela não vai ampliar, não vai esticar, não vai servir para a criação das pessoas. Aquilo é pessoal, não transfere a geração. Mas essa girafa, ela tem interesse, ela tem vontade de viver. Então, na inexistência de um galho baixo, se os galhos das árvores forem ravianos, e só ficaram os galhos mais altos, a alimentação estando nesses galhos mais altos, dependia da vontade dessas girafas que tinham vontade de sobreviver, dependia dessa vontade que elas sobrevivessem e tivesse descendência. Quer dizer, pudesse acontecer nelas a mutação que seria aproveitada. Então, aquela girafa, o galho está aqui, né? Aquela girafa que conseguiu esticar até o galho e comeu as folhas, essa girafa sobreviveu. E as outras que não tiveram vontade, que ficaram embaixo, não sobreviveram. Então, a que sobreviveu cai no critério de Darwin. Ela deixa descendente. A que não sobreviveu não deixa descendente. E aí, a que deixou descendente, deixa descendentes com aquela vontade. Alguns terão aquela vontade, que eles farão aquele esforço, como existe na sociedade humana, em que umas pessoas são capazes de lutar por um objetivo econômico ou sociológico e outras pessoas não são. Então essas pessoas que lutam, que se tornam vitoriosas, deixam descendentes socioeconômicos. E quem não luta e é derrotado, não deixa descendente socioeconômico. Existem milhares de exemplos na coletividade humana no decorrer desses 2.000 anos desde Jericó. Então as girafas que têm mais vontade, que tinham mais vontade de sobreviver, sobreviveram e puderam deixar descendente. Assim, os caracteres adquiridos, quer dizer, a vontade dela de persistir, de seguir em frente, de não se deixar derrotar, de fato passaram aos descendentes. E esse é o primeiro modo como a girafa evoluiu, e aí essa girafa de vontade superior pôde sofrer a mutação que levou ao encompridamento do pescoço e assim sucessivamente durante milhões de anos. O segundo modo diz respeito aos caracteres adquiridos, que Lamarck se antecipou, que esses caracteres adquiridos dele não são biológicos, pois o ser humano não é biológico, ele é psicológico. Não é biológico P2, é psicológico P3. Então é um super-reino superior. O ser humano sobrevive, evolui pelos caracteres adquiridos, através da memória, através da escrita, através de todo gênero de atividade conservadora, que educa através da educação, do ensino e do aprendizado. Então, na verdade, a evolução de Lamarck era uma evolução diferente, que não era simples como a de Darwin, era uma evolução complexa, mas um super-reino acima, só que ele não postulou desse jeito. Então a infelicidade dele veio de que ele estava vivendo na mesma época de Darwin e competindo com ele. Só que um postulava uma coisa e outro outra, e ele não viu, porque ninguém via. A pessoa até recentemente, esse rapaz mesmo fala em nossos irmãos primatas. Os seres humanos são psicológicos, os primatas são biológicos. Então, nós podemos ser irmãos dos primatas, depois eu vou comentar isso, nós podemos ser por simpatia, por amizade, porque, por exemplo, eu gosto muito deles. Acho umas criaturas maravilhosas. Agora, os seres humanos não são irmãos no sentido de que os primatas sejam
psicológicos ou nós sejamos biológicos, são coisas completamente distintas. Então, os seguidores de Darwin estão duplamente errados.